Oi, bonitão, bonitona, a gente está aqui na Sala do Saber e estamos trabalhando no século XIX. Século XIX é um nó mesmo, é bom você ficar atento em relação a isso. Século XIX tem romantismo no começo do século, depois vem para realismo, depois vem para simbolismo, nabi, é o que a gente vai trabalhar hoje. Tá? A transição da segunda metade do século XIX é a continuação. A gente já viu a escola de Barbizon, a gente já viu os pré-rafaelitas, a gente já viu o realismo. Agora dá uma olhada numa outra coisa importante que acontece no século XIX. Século XIX. Você tem que lembrar que o século XIX é o século da segunda fase da Revolução Industrial. E a segunda fase da Revolução Industrial é marcada pelo ferro, a mistura de ferro com carbono, o aço. Motor de combustão interna, trem, e surge a chamada arquitetura do ferro. Então, a segunda fase da Revolução Industrial, ela gera um monte de coisa importante. Uma delas é essa nova visão arquitetônica, arquitetura do ferro. Tudo ligado a esse processo. Isso aqui vai começar onde? Onde começa o processo de industrialização, na Inglaterra. Na Inglaterra, em 1851, existe uma exposição universal. É muito comum no século XIX, por conta da Revolução Industrial, todo mundo mostrar os progressos, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento intelectual, a máquina. Então, precisamos fazer uma exposição universal. Contrataram um cara chamado Joseph Paxton. Esse não era arquiteto. O Joseph Paxton era um biólogo amador. E como biólogo, ele tinha recebido algumas plantas aqui da Amazônia. E como na Inglaterra essas plantas iriam morrer em virtude do inverno, ele criou uma estufa. E essa estufa pegou. Um outro contratou, o outro pediu, o outro pediu, o outro pediu. Ele começou a construir estufas. Convidaram ele para fazer o famoso Palácio de Cristal, ou também chamado de Crystal Palace. Em inglês, o Y. Crystal Palace, em 1851. Para homenagear a planta que ele tinha recebido da Amazônia e que fazia essa relação, ele fez um palácio inteiro de ferro e vidro, que é a nova tecnologia, com uma Vitória Régia. Lembrando que o termo Vitória Régia é uma homenagem à rainha da Inglaterra, Rainha Vitória. Nesse momento, o desenvolvimento industrial acabou fazendo com que houvesse essa homenagem. Então, a planta da Amazônia recebe o nome da rainha da Inglaterra, Joseph Paxton. A gente vai assistir um vídeo do Palácio de Cristal. Então, dá uma olhada na construção dessa arquitetura, que é o começo da arquitetura do ferro. Ele foi desmontado depois, remontado posteriormente e foi destruído no incêndio. Mas essa decoração, ela acabou influenciando o mundo inteiro. Porque vocês não podem esquecer que a Inglaterra, o berço da Revolução Industrial, desenvolve o motor a vapor dos trens. Esses trens precisavam de estações ferroviárias. Então essas estações começam a ser produzidas em série, uma arquitetura do ferro, e exportadas para o mundo inteiro. Brasil tem, Índia tem,
a África tem, elas são uma padronização. Essa padronização acabou se tornando famosa. Então, por exemplo, muitos dos mercados do final do século XIX no Brasil, o mercado Ver-o-Peso no Pará, o mercado de Manaus, eles são construídos dentro desse processo, uma fabricação em série, uma produção em série de uma arquitetura do ferro. Pegou? Então isso é uma coisa importante que vai mudar a visão arquitetônica daquele processo de construção que a gente tinha no século XIX para o processo de construção do século XX. Esses esqueletos de ferro, eles vão influenciar as construções, por exemplo, nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar da Escola de Chicago. A Escola de Chicago é uma escola arquitetônica de um cara chamado Louis Sullivan, e ele começa a construir os esqueletos de ferro e a fazer os chamados arranha-céus, que são os prédios de 10, 15, 20, 30, 40 metros de altura que vão surgir a partir de 10 em diante em Chicago e depois em Nova York. A gente vai ter construções dos Estados Unidos inteiro, que chama Escola de Chicago. Tudo vai ter a origem aqui, ó, em 1850. Seguindo esse modelo, esse é na Inglaterra, deixa eu parar aqui o Palácio de Cristal, uma pessoa que todo mundo já ouviu falar, chamado Gustave Eiffel. É o outro importante. Na França, a França não podia ficar para trás, né? São os dois lugares onde a gente tem maior desenvolvimento industrial, Inglaterra, França e Alemanha. Na França, o escritório de Gustave Eiffel é contratado para algumas obras importantes. O governo francês resolveu dar de presente para os Estados Unidos, em 1876, uma estátua chamada Estátua da Liberdade. Precisava fazer a estrutura da Estátua da Liberdade. A estrutura dela é uma estrutura em ferro, para presentear o governo americano. Vamos lembrar um pouquinho da história? Lá em 1776, quando os Estados Unidos conseguiram a sua independência, eles conseguiram influenciado pelas ideias do iluminismo francês. O rei francês, que era o Luís XVI, como forma de enfraquecer a Inglaterra, força a independência, ajuda a independência americana. Então, o governo francês sempre teve uma ligação muito forte com os Estados Unidos, desde o século XVIII. 100 anos depois, para comemorar esse feito, a Estátua da Liberdade. Então, Gustave Eiffel escreve o nome dele já desde 1876. Lembra? A gente tem 2 anos de impressionismo já acontecendo aqui, ó. Eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Como ele ficou muito famoso, ele foi convidado para, em 1889, na exposição internacional, lembra aquelas exposições de tecnologia e tal, para construir uma torre de ferro que acabou levando o nome de Torre Eiffel, em homenagem a Gustave Eiffel. Era para ela ser construída e desmanchada. O governo francês aceitou os pedidos da população, então ela não foi desmanchada, ela se manteve, está lá como um dos principais monumentos da França, um monumento ao ferro, monumento a um momento da história em que o ferro, o vidro, novos materiais entram na arquitetura. Eu trouxe para vocês um vídeo, que é um vídeo de Paris em 3D, onde a gente tem o processo de construção desde 1886, 87, passando por 8 e 1889. Ela é um exemplo de arquitetura do ferro que já apresenta elementos ecléticos, uma decoração que lembra elementos da natureza. Isso é uma característica de um movimento que a gente vai ver daqui a pouco, chamado de Art Nouveau. O Art Nouveau é um movimento inicialmente ligado à moda, à decoração, mas que depois também fez a sua estreia na arquitetura. Então está lá, a construção da Torre Eiffel para a exposição de 1889.
Essa utilização de novos materiais, como a gente estava conversando quando a gente viu a arquitetura do ferro, ela permitiu aos construtores as inovações. No entanto, tinha um pessoal que queria manter o passado usando esses novos materiais. Essa mistura a gente chama de ecletismo. Eles são arquitetos, né, construtores, que mantêm fachadas, decorações barrocas, clássicas, neoclássicas, românticas, mas já utilizando novos materiais. Um dos mais importantes exemplos, já do final, é tudo final do século XIX, 1875, é a Ópera Garnier, em Paris. O vídeo que vocês vão assistir, o trecho do vídeo, é de um canal do YouTube chamado Conexão Paris. É um canal que faz a divulgação dos pontos turísticos em Paris. E aí vocês têm a Ópera Garnier. Repara nos exageros que o Charles Garnier fez na sua casa de ópera, na casa que ele projetou, o exagero dessa casa. E depois, aguarda a surpresa que eu vou fazer uns ganchos muito legais para vocês verem como essa Ópera Garnier acabou influenciando o mundo. Dá uma olhada aqui, Conexão Paris, a Ópera Garnier. Olha bem a fachada. Exagero, coluna dupla, característica do barroco, excesso, característica do barroco, só que coluna, característica grega, então é meio barroco, meio romântico, meio rococó, meio... é uma balbúrdia, chama ecletismo. Monumento dedicado ao espetáculo, a Ópera Garnier é em si mesma um espetáculo. Possui uma arquitetura pitoresca, única, caracterizada pela abundância de cores, de mármores, de ouro, de movimentos e de luzes. Inaugurada em 1875, a ópera foi projetada pelo arquiteto Charles Garnier e teve os melhores artistas da época convocados para realizarem as pinturas e as esculturas da fachada e do interior. Da escadaria da entrada principal, é possível admirar a monumental fachada. As duas esculturas douradas no alto representam a harmonia à esquerda e a poesia à direita. Os bustos dourados representam músicos ilustres. O busto central é de Mozart. Os candelabros de ferro da escadaria foram desenhados por Garnier e possuem como decoração a lira, símbolo de Apolo, deus da música e da luz. Mas é no interior. Vocês lembram de uma escola chamada Parnasianismo, aquela escola da arte pela arte, na literatura. O parnasianismo da literatura é o ecletismo da arquitetura. Vamos dar uma olhada? Então vem comigo. Olha como a coisa aconteceu. Segunda fase da Revolução Industrial. É um século XIX, de novo, ou ainda, ou não saímos dele. Segunda fase da Revolução Industrial. Enquanto na França a gente tinha a Rainha Vitória, na Inglaterra a Rainha Vitória, na França a gente tem um outro rapaz, o Napoleão. Qual Napoleão? Napoleão III, o Segundo Império Napoleônico. Esse é o momento de reconstrução de Paris. Reconstrução de Paris. Paris também teve um bota abaixo. A gente vai ter um bota abaixo no Brasil. A gente tem uma reconstrução em Paris feita pelo Barão de Haussmann. Haussmann. Ele era o prefeito de Paris e ele foi encarregado de abrir grandes avenidas, colocar árvore, fazer bulevares, jardins, parques, metrô, abaixar o rio, ou seja, ele gastou somas imensas para transformar a Paris medieval na Paris Cidade das Luzes. Nesse universo aparece a Ópera ou Ópera Garnier. Garnier. A Ópera Garnier é o grande palácio de espetáculos da França do século XIX, 1875. Um paísinho lá na América Latina, chamada Brasil, nesse momento está vivendo o café. Aí os barões do café que vêm para cá,
Os barões da borracha que vêm para cá acabam se apaixonando por esse modelo e trazem o modelo para o Brasil. Esse modelo no Brasil de arquitetura eclética, o ecletismo, que a gente vai ter desde Manaus, passando por Belém, vindo para São Paulo, vindo para a capital, Rio de Janeiro, é meio kit. Kit em arte é brega, mas acontece. Por exemplo, dá uma olhada no que a coisa vira. Bora lá, aqui. De sangue, suor, é um prédio de arte, Pronto. com múltiplos olhares. Um território acessível a todos, no qual as coleções e a memória são um patrimônio comum a ser usufruído e compartilhado. E é isso que vamos fazer agora, conhecendo o Museu Nacional de Belas Artes. Museu Nacional de Belas Artes. O prédio do museu é um prédio adaptado. Ele foi construído em 1908 para abrigar a antiga Escola Nacional de Belas Artes. Reparou na data, 1908. Essa arquitetura eclética, que lá na França vai rolar no século XIX, no Brasil começa a chegar em 900. Enquanto na Europa eles já estão na modernidade, nós estamos construindo dentro do modelo neoclássico. É de Adolfo Morales de los Rios. O arquiteto e autor do projeto inicial, o espanhol Adolfo Morales de los Rios, foi também um dos mestres da escola e se inspirou no Museu do Louvre, de Paris. Mas, durante a construção, o desenho foi alterado, possivelmente por Rodolfo Bernardelli, então diretor da escola. Mais tarde, Arquimedes Memória, outro famoso arquiteto da época, acrescentou outras mudanças. O resultado é uma construção eclética com fachadas em diferentes estilos. O modelo francês continua chegando ao Brasil. Olha a fachada da Ópera Garnier trazida para São Paulo. Um lugar onde cultura e curiosidades incríveis se encontram. Ele foi inspirado no Ópera de Paris e foi inicialmente pensado para apresentações de quê? De ópera, é claro. Na fachada, as esculturas fazem referência à cultura greco-romana. Os dois homens que carregam o teatro nas costas... Foi no Teatro Municipal de São Paulo que em 1922 vai acontecer a Semana de Arte Moderna, né? Foi no teatro que aconteceu a Semana de Arte Moderna. Tudo misturado. O nobre é incrível. Os vitrais alemães trazem em si o drama, o teatro e a música. Na sala de concertos, muito requinte. Como era comum na época da construção, cada seção da plateia... Mas o Municipal de São Paulo é de 1911. A gente tem, além do Municipal de São Paulo, um pouco mais. O Nova Amazônia de hoje apresenta um pouquinho da história e da arquitetura dos dois teatros monumentos da região. O Teatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em Manaus. Tudo repetição do mesmo tema. Foram para a Europa, viram a Ópera Garnier, acharam bonito, trouxeram para o Brasil. Então a gente tem uma reprodução em série de estações ferroviárias, de teatros para a elite da época. Fundado em 1878, foi a primeira casa de espetáculos da Amazônia e leva o título de maior teatro da região norte. 18 anos depois foi inaugurado o Teatro Amazonas, um dos palcos mais importantes do Brasil, marcado por uma arquitetura eclética que dialoga referências culturais europeias e amazônicas. E
Como não podia ficar de fora, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Todos uma linha de produção em série. Reluz como uma verdadeira joia no centro da cidade. O principal símbolo do municipal pode ser visto de longe. A águia de 350 quilos que pousa sobre o topo do prédio, coberta por 8.000 folhas de ouro, 23 quilates. Inaugurado em 14 de julho de 1909, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. O esplendor do Teatro Municipal é um espetáculo que nunca sai de cena. É considerado um dos prédios mais belos do Brasil e uma das 7 maravilhas do Rio de Janeiro. O desenho do prédio foi inspirado na Ópera de Paris. Todo o material usado na construção, que exala a arte do teto ao chão, foi importado da Europa. Mármore, ônix, cristais, mosaicos, bronze, espelhos e 17 vitrais que compõem um prédio em arquitetura eclética. E no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a gente tem o Eliseu Visconti. O Eliseu Visconti é o pintor impressionista brasileiro. Ele era italiano e ele faz toda a decoração do teto, do teatro, da parte do palco, da parte de cena e tal, foyer, todo ele é feito pelo Eliseu Visconti. Então, na aula de hoje a gente viu a arquitetura do ferro começando lá em 1851 e vindo para a América Latina por intermédio dessa colonização cultural, Inglaterra e França, vindo para a América Latina no começo do século XX na arquitetura eclética. Belezinha? Até a próxima. Tchau, tchau.